Olá, boa noite mais uma vez, novamente, de novo. E estamos aqui na nossa usual transmissão, nossa live, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vão lá no YouTube para vocês, quem quiser assistir de lá, né? E hoje estamos recebendo aqui o Dr. Benício Cabral, delegado aposentado, né? Delegado aposentado da Polícia Federal. Esteve aqui em Divinópolis durante muito tempo, né, doutor Benício, né? E então a gente vai pedir para o senhor fazer sua apresentação inicial, em poucas palavras, né? Quem é Benício Cabral? E depois já inserindo este livro aqui no contexto. Primeiro eu fui concursado auditor fiscal da Receita Federal. Em 1986 eu tomei posse e trabalhei por 22 anos e me especializei na área de alfândega. Na área de alfândega eu me especializei em combate ao contrabando e descaminho. E, posteriormente, eu era formado em economia, posteriormente eu fiz direito e fiz o concurso de delegado da Polícia Federal, passei e resolvi mudar de carreira, até para conhecer outra abordagem, vamos dizer assim, diferente da Receita Federal. E gostei. Então eu fiquei 12 anos na Polícia Federal, até me aposentar. E o senhor teve na Polícia Federal já... Em quais foram as áreas? O senhor trabalhou já direto aqui em Divinópolis? Não, né? Aqui ficou quantos anos? Eu fui para Governador Valadares, fiquei um tempo. E quando inauguraram a delegacia aqui, eu já vim logo no início. A delegacia do interior não tem especialização, faz de tudo, é clínico geral. Todo tipo de crime a gente cuida. Em Valadares eu me concentrei mais em lavagem de dinheiro pela minha origem na Receita Federal. Isso contribuiu bastante, né? Eles levaram em consideração, o chefe na época lá levou isso em consideração. Mas na verdade não tinha, no interior não tem provavelmente uma especialização. Tem distribuição de inquéritos. Mas o doutor Benício, ele está aqui hoje por um motivo, né, que ele é autor de um livro bem interessante. Eu confesso que eu não li todo, mas li algumas partes. É O Estado no Estado. O Estado no Estado, que na verdade, ele vai explicar isso melhor, o preâmbulo assim, do livro, é o Estado macro, né, o Estado, aliás, é o Estado pequeno dentro do Estado macro. Né, as coisas que ocorrem dentro, os poderes paralelos dentro do Estado. É isso, doutor Benício? É o seguinte, a maior parte tem a ver com a minha experiência na Receita Federal. Como eu entrei nos anos 80, ainda tinha aquele entulho da ditadura militar, estava muito forte. E, vamos falar claro, a corrupção era muito grande nos órgãos, todos os órgãos públicos. A Receita Federal e os demais órgãos públicos. Diminuiu, felizmente, reduziu muito, ainda continua, reduziu muito. Bom, eu percebi o seguinte, o estado que eu estudei, que eu fiz o curso de formação de 4 meses na escola fazendária, que eu estudei para o concurso, ele só existia no papel. Na prática existia e existe até hoje um outro estado, que eu chamo de estado de fato. Esse é o verdadeiro. E esse estado verdadeiro, ele atua para defender pessoas poderosas. Não vamos usar a minha palavra, pessoas poderosas. O que um poderoso precisar, ele consegue rapidamente sem burocracia. E do jeito que ele quer. Dentro da lei? Sim. E fora da lei? Também. Contra a lei? Também. O poderoso, ele não entra em fila, ele não agenda. Ele liga e fala diretamente com quem tem que falar. Carteirada? Aí também tem um capítulo sobre carteirada. Tem um capítulo aqui também, já vi aqui. Tem um capítulo sobre as corregedorias, que eu chamo de AFAS. Eu listei aqui algumas coisas que nós vamos abordar. A gente fala, eventualmente. Aí você vê o seguinte, para o cidadão comum, aquele estado burocrático, ele existe. Ele enfrenta fila, algumas vezes ele é maltratado no guichê, ele tem dificuldade. Aí um documento, por causa de uma vírgula, ele tem que voltar para fazer outro documento. Esse é o cidadão comum, né? O cidadão comum. Para ele, o estado formal, o estado que está na Constituição, lei, portaria, instituição normativa, ordem de serviço, esse funciona direitinho. Tanto que ele vai enfrentar a fila, esperar o momento dele e sofrer algumas dificuldades. Eu já fui vítima várias vezes. Inclusive, naquela época, eu fui fazer um passaporte, eu nunca fui tão maltratado na minha vida pela Polícia Federal. Hoje, a Polícia Federal tem um trabalho de excelência na Mas o senhor já como policial ou na Receita? Não, na época da Receita. Eu nunca vi tanta grosseria numa pessoa, mas isso não era exceção. INSS, todo mundo sabe disso. Eu vou dizer, melhorou, felizmente melhorou, mas ainda existe o Estado no Estado. Agora, o sujeito que tem um poder político ou econômico, precisa de alguma coisa, ele não vai ter fila, ele não vai ter dificuldade. Isso é real e todo mundo que está dentro do serviço público sabe disso que eu estou falando.
Isso eu não inventei na minha cabeça, eu só relatei. Aí eu relatei casos reais porque fica melhor para eu sustentar. Claro, claro. E nos casos reais eu segui 2 caminhos. Um, onde eu não identifico as pessoas para evitar discussão sobre atingir a honra da pessoa, o que for, mas os casos são reais. Os processos. Mas eu sustento todos os casos e posso provar, tem testemunha, tem documentos. E alguns eu cito porque são fatos que saíram na imprensa. Então não tem problema, eu ponho o nome, põe tudo, saiu na imprensa, do jeito que eu falei. Inclusive eu fiz pesquisas, eu relembrava dos casos, fiz pesquisa. Na maioria eu fui parte desses casos, ou vítima, ou interveniente. Alguns casos de acompanhar pela mídia. Interessante. Mas no seu livro eu vi assim, logo que na abertura a gente pode discutir sobre vários pontos que eu li e pontuei. O senhor faz uma assertiva, né? Bem assim, contundente. O senhor fala aqui, por exemplo, que os funcionários públicos são indolentes, né? O que significa isso? Funcionário público indolente. O indolente é o preguiçoso. O funcionário público, veja, isso é uma pecha, isso é uma fama. Eu até falo no livro, isso não é verdade. Se você for olhar a realidade, não é verdade. Não pode generalizar, Não pode generalizar, não, mas eu vou especificar. É verdade em parte, tanto que gerou a fama. Ou era uma verdade muito mais forte no passado. Eu cito aí um livro muito interessante que eu li alguns anos atrás, que é uma coletânea muito antiga, chama O Conto da Vida Burocrática. Todos os grandes autores entraram com um conto. Todos os grandes autores, inclusive Machado de Assis está lá, e em todos eles tem a indolência típica do servidor público. O sujeito que não aparece para trabalhar, o sujeito que usa o serviço público para conseguir namorada, e aí tem vários. E cada um. E usa o serviço público para enriquecer. Para enriquecer. E cada um aborda segundo a sua. São autores de literatura. Cada um tem o seu estilo. É interessante porque você lê um conto, tem um estilo. Você lê outro conto, é outro estilo, Tem uns engraçados, tem uns meio pesados. E prova o que eu estou falando. E o livro junta contos desde o século XIX até o século XX. Então, quando eu falo isso aqui, é uma provocação, um subtítulo, é uma provocação. Por que são indolentes? Indolentes na fama popular. E por que tem excesso de burocracia? Na fama popular. Agora, as pessoas falam, se eu não declarar direito do meu imposto de renda, eu caio na malha. Alguém está fazendo a malha, alguém está trabalhando. O fiscal vai na empresa e vai me fiscalizar e me autuar. Ou seja, muita gente está trabalhando. Eu afirmo no meu livro que a maioria está trabalhando e tentando trabalhar direito. De vez em quando leva uma rasteira do Estado no Estado. De vez em quando chega um chefe e fala, não, eu quero que seja assim. E aí, ou o sujeito se submete e faz assim, que eu quero dizer, irregular, ou ele vai ser jogado para escanteio, ou ele vai ser massacrado. Se não fizer igual o chefe quer, independente de quem seja o chefe, vai sofrer consequências. O Estado no Estado é um negócio forte, é real. Eu estou afirmando e defendo isso até o fim. Veja, atingir a honra. Eu fui vítima disso por anos. Eu fui perseguido. Você tem a honra atingida. Por exemplo, na Receita Federal eu trabalhava armado. A Receita Federal tem porte de arma, sempre teve. Os auditores e os analistas têm porte de arma, sempre teve. Só que a pessoa não usa porque acha que isso iguala com a polícia, que é meio pejorativo. Tem um certo prurito com isso. E eu usava combatia contrabando. Hoje tem uma turma lá de elite que anda uniformizado como polícia. Eu comecei isso, tenho orgulho de dizer, eu comecei isso. Em Foz do Iguaçu, depois foi expandido. Então veja, dizer assim, Benício é violento. Ele chega ameaçando e agredindo. Contaram um caso de mim que eu não estava presente. Eu não acho isso. Eu não achei não. Embora eu seja grande. E pratico kickboxing há muitos anos. Pratico kickboxing, sou bom de kickboxing. Eu já me alterei no início, quando eu era novato, alterar assim, de um cara começar a provocar, alterar, e me arrependi. Algumas vezes que aconteceu, poucas me arrependi. Eu não sou uma pessoa de alterar ou de perder o controle. Pelo contrário, eu tenho que ser profissional. Eu digo isso no livro, eu tenho que ser profissional. O que é o profissional? O cara que mesmo sendo provocado, desacatado, ele não pode perder a postura. Perdi uma ou duas vezes? Sim. Mas como não é muito da minha índole, foi raro. E depois ficou arrependido. Fica arrependido. Tive tempo de amadurecer melhor. Mas não a ponto de agredir ou de ameaçar, não. Mas de falar, você está errado, sim, não aceito, que não sei o que, vai ser assim. Nesse nível. Não de fazer ameaça, isso infelizmente nunca aconteceu. E aí é violento. Usar arma não significa ser violento, senão eu vou dizer que todos os policiais são violentos, o que é falso. Os policiais... Existe pode ter alguns, né? Existe.
Existe funcionário público não policial violento? Existe também. Existe também. Então a proporção mais ou menos é a mesma. Então não é indolente. Só que tem uma coisa, aí é bom pontuar isso. Os indolentes são protegidos. Não existe uma exigência, não tem corregedoria para isso. O indolente vai ficar até se aposentar. Desde que ele seja amigo do chefe. Desde que ele faça o que o chefe pedir, no momento que pedir, do jeito que pedir. O indolente nunca vai ser incomodado, nunca vi. Já sou testemunha em vários casos, já representei, já sofri porque algum tipo de indolente me questionou por questões que atingia lá os interesses dele. Não tem corregedoria para indolente, não tem punição. Ele vai continuar indolente até morrer. Aí vai lá, aparece para trabalhar meia hora, toma um café, fala de futebol, vai embora para casa. E é verdade. E se aposenta com a mesma integralidade de todo servidor público. Mas alguns vão levar nas costas o resto do serviço. Vamos para um outro ponto, que é importante. O seu livro, assim, ele é importante até quando eu convidei o Dr. Benício, é o hábito, né, de chamar doutor, senhor, né, isso é bom, né? Na polícia tem às vezes, posição, né? Às vezes a gente aqui faz eu estou aposentado, hoje a gente está mais informal. Tranquilo. Aqui, mas eu chamei porque o seu livro, dentro do contexto atual que está acontecendo no país, ele está bem contextualizado de um Estado dentro do Estado. São os poderes paralelos, né? E nós vamos abordar isso daqui a pouco, quando o senhor falou da questão da PRF, né? Aí nós vamos abordar aquele caso que a gente andou conversando, tá? Mas o senhor colocou aqui, fez uma colocação no seu livro, que o cidadão faz o que a lei não proíbe, e o administrador o que a lei manda. Mas nem sempre esse administrador faz o que a lei manda. Isso, veja, aqui para introduzir o assunto, eu usei isso no livro para introduzir o assunto da seguinte forma. No direito, uma das primeiras coisas que você aprende no direito administrativo, o cidadão faz tudo o que a lei não proíbe. Eu posso, sei lá, tentar voar? Pode pular e tentar voar. O que você quiser, a lei não proibiu, não está dizendo que é crime ou que é proibido de alguma forma. Já o administrador público, segundo o direito administrativo, só pode fazer o que a lei determina. Ele só pode fazer o que está escrito em norma. Lei no sentido amplo. Portaria, instrução normativa, qualquer coisa. Constituição, lei. Não é, Quando fala lei, não é só a lei formal. Pode ser decreto, pode ser decreto, não é só aquela lei do Congresso. Portarias. Só que o que eu digo é o seguinte, primeiro, não é verdade. Isso não é verdade. Isso, quando eu estudei direito, eu acreditei. A gente acredita no professor. Depois, na prática, não é verdade. Se o administrador só fizesse o que as normas determinam, ficaria parado, congelado. 90% que o administrador faz não está escrito em norma nenhuma, porque ele tem que fazer. Ele precisa fazer. Eu falo, isso não é problema. Só é uma coisa de um ditado exagerado do direito, da doutrina do direito. Agora, isso não é problema, desde que ele faça para o bem comum, desde que ele faça na direção das normas. Ele poderia publicar uma norma dizendo que ele vai fazer tal coisa. Ele tem que resolver problema administrativo com o funcionário, se está de uniforme, está sem uniforme, que não apareceu para trabalhar, o que apresentou um atestado médico. Isso tudo não está tudo definido claramente. Agora, o problema não é quando ele faz o que não está prescrito, é quando ele faz contra o que está prescrito. E isso acontece no Estado no Estado. O Estado no Estado é aquele que manda ele fazer contra o que está prescrito. E eu cito vários exemplos no meu livro. Não passou aqui agora. Nós aprendemos um avião, eu era novato, eu tinha 1 ano de casa, eu tinha medo até da minha sombra. Agora, nunca tive medo de contrabandista, eu tinha medo dos meus chefes e de colegas de trabalho me dar um tiro pelas costas, eu tinha medo. Sabe, eu sabia que era corrupto e eu não queria participar daquilo. É mesmo? Tinha, coisa, tinha. Falei, se eu virar as costas para esse meu colega, sei lá se ele me dá um tiro aqui, porque ele é corrupto. Eu vi vários colegas... Tinha prova disso? E a corregedoria não incomoda. Vi vários colegas serem mortos pelos contrabandistas para quem eles trabalhavam. Eu vi um que foi incendiado vivo dentro do próprio carro. Pelos contrabandistas, para quem ele trabalhava, dentro da Receita Federal, concursado. Bom, aprendemos um avião... É o poder paralelo, desculpa, é o poder paralelo, né? O Estado verdadeiro, real. E um Estado falso das leis. O falso é o das leis, o verdadeiro é o corrupto, vamos dizer assim. E aí um jato Learjet, caríssimo, contrabandeado. A minha colega fez o auto de infração. Sabe o que aconteceu? Brasília começou a ligar. Brasília, a direção geral da Receita Federal, me mandando ela liberar. Ela falou, não vou fazer nada, o auto está feito. Ela começou a chorar e suar muito.
falou, não tem condição mais de trabalhar, foi embora para casa, e o cara dando ordem para ela, libera o avião, e falou assim, não, o auto está feito. Aí eles mandaram um documento de Brasília, na época era o Telex, mandando liberar o avião, porque pertencia a um poderoso, na época era um deputado federal. Liberou, simplesmente, e chama o Estado no Estado. Bom, o avião não podia ser de alguém pobre, porque ninguém, mas se fosse um carro lá apreendido com contrabando, o carro ficaria preso. Que era de com certeza. Um Monzazinho, qualquer coisa. A gente começa a ver isso. É um carro muito bom. Só fazendo uma piadinha aqui. Numa escala menor, o senhor está colocando aí, tipo assim, o cidadão comum passa numa barreira, por exemplo, e de repente ele é exigido vários documentos, não sei o quê, papapá, e apreende o carro dele, mas se passar um poderoso lá, de repente, aí vem a carteirada. Vem a carteirada. Eu recebi uma carteirada lá em Foz do Iguaçu, numa fiscalização, de um marido de uma juíza. Aí parou, por favor, abre o porta-mala, você está trazendo o quê? Você fez compras no exterior, no Paraguai, no caso. Então, eu sou marido da juíza aqui falou, a cidade lá perto de Foz do Iguaçu, não me ocorre agora, é Medianeira. Eu sou marido da juíza aqui de Medianeira e tal, eu vim passear aqui, eu não comprei pouca coisa. Ah, não, beleza, que bom, excelente que ela é juíza, a gente aqui, e fiscalizamos. Mas carteirada. Eu sou marido da juíza. Mas, Benício, me fala uma coisa agora, vamos contextualizar, que a gente vai chegar no tempo atual. Contextualizar para o tempo atual. Vamos falar o seguinte, como é que o senhor está vendo nesse momento esse Estado dentro do Estado de forma prática, essa questão da política, essa questão o que aconteceu, e aí vem aquela questão que a gente andou conversando nos bastidores, né? Como é que o senhor fala sobre isso? O que o senhor fala sobre isso? Veja, eu inseri, antes de mandar publicar o livro, eu me vi obrigado a inserir esse capítulo 9 aqui, que não existia na versão original. O Estado no Estado e o governo de Jair Bolsonaro. É um capítulo pequenininho, mas eu falo, olha, por que eu inseri o Estado no Estado e o governo de Jair Bolsonaro. E eu cito lá no meio algumas coisas relacionadas com o governo de Jair Bolsonaro. O que eu digo nesse capítulo, basicamente? É o anterior, né? Anterior. Tá. Antes das medidas. Aqui. Tá. O que basicamente eu digo nesse capítulo? É o seguinte, o Estado no Estado, ele sempre existiu e continua existindo. Em todos os... Bom, desde Dom João VI, pelo menos, em todos os governos passaram por aí. Continua existindo. Tanto que eu trabalhei Sarney, os governos vieram depois de Sarney, Fernando Henrique, os governos do PT, todos... Dois do Lula, um da Dilma, um e meio da Dilma. Do Temer e tal. O que diferencia o governo Jair Bolsonaro? E foi bom para mim que didaticamente vai dar mais repercussão para o meu livro. Ele é ostensivo, ele é fratura. O Jair Bolsonaro é fratura exposta. Ele não, os outros, eu não vou dizer que esconde, os outros são discretos. Por exemplo, nomeio uma pessoa de confiança. Eu citei o caso aqui da Lina, eu me esqueci o sobrenome dela, uma pernambucana, foi secretária da Receita Federal do Lula. Menos de um ano depois ela caiu. Caiu porque houve uma fiscalização da Receita que desagradou o governo, envolvia a Petrobras. Veja só, ela foi na imprensa e falou assim, eu caí por motivos políticos. O meu livro é uma crítica a ela. Eu falo o seguinte, peraí, chama chefe adjunto. Foi nomeado por motivo político e foi exonerado por motivo político. Ela foi nomeada quando tiraram o Rachid. O Rachid era o secretário anterior. Rachid era da época do Fernando Henrique. Rachid até é meu contemporâneo de concurso da Receita Federal. O Rachid saiu porque para o Lula não interessava mais. Ele estava lá, não tinha nada errado, mas para o Lula não interessava. Colocou a Lina. Um ano depois, aconteceram fatos políticos, o Lula exonerou. Eu falei, ela está errada quando ela diz assim, olha, e foi na mídia, fez um barulho danado. Olha, eu fui exonerar por motivo político. Mas você foi ela foi nomeada também por motivo político, você aceitou o pacote. O ônus é o bônus. Aí bônus e ônus. O superintendente aqui de Minas, conhecido meu, a gente fez movimento de sindicato junto, sindical junto. Um que foi nomeado de Minas, também foi nomeado superintendente em São Paulo. Todos eles caíram junto com ela, porque eram tudo de uma turma só. Quando ela entrou, ela já veio trazendo todo mundo. Ela trouxe pacote. Não, viu, teve interferência. Não, peraí. Foi nomeado por motivo político, chama adjunto. Adjunto significa balança a cabeça. Pode entrar, sai. E não precisa justificar.
A lei é assim, eu sou contra essa lei, eu não gosto disso. O meu livro é um combate a isso, ao ad nutum. Mas aí quando o senhor fala sobre Jair Bolsonaro, a diferença. Ele é ofensivo. Ele chega e fala assim, eu não quero fulano como diretor-geral da Polícia Federal porque ele tá investigando meus filhos. Ele é explícito. E eu não aceito que investigue meus filhos, então eu vou pôr lá. Ele não faz igual os outros fariam assim, discretamente. Né? Discretamente. Ele vai lá e um amigo meu, amigo pessoal, meu colega da Receita Federal, um auditor, não sei se ainda é, porque eu perdi o contato um pouco, ele é de Belo Horizonte, o Mário Santiago, ele foi superintendente no Rio de Janeiro. Aí, uma das delegacias do Rio de Janeiro fiscalizou a família do Bolsonaro, fiscalizou tributos. E ele foi, falou para o secretário da Receita, que era nome de confiança dele, exonera o Mário. Não aceito mais porque está fiscalizando meus filhos. Isso ostensivo na mídia, eu não estou inventando, está na mídia. Uhum. E aí a Receita Federal se levantou toda. O sindicato lá é muito forte. O Sindifisco Nacional é muito forte. Aí ele baixou a bolinha dele e deixou o Mário lá, não tocou mais. Ele ficou com medo. Uhum. Mas tentou, mandou, deu ordem de exonerar. E quem poderia fazer isso era o secretário da Receita, que era o homem de confiança. Ele ia direto, igual aquela questão da Polícia Federal. O caso das joias, que agora está bem na mídia aí, o caso das joias é o seguinte. É o Estado das joias, né? O caso das joias, o Estado no Estado. Um auditor que não se submete ao Estado no Estado, eu conheço isso, eu participei disso, pegou as joias e apreendeu. Graças a um auditor, um só, sozinho, sofreu todo tipo de pressão, e vou dizer uma coisa, pressões que ele sofreu que nunca vão sair na mídia porque eu passei por isso. É por baixo do pano, são as piores. Inclusive ameaças graves. E um fica mandando o outro, o chefe manda o outro falar. Dá recado, né? Telefone sem fio, né? Falaram para mim na época, cabeças vão rolar. Mandaram te falar que cabeças vão rolar. Até escrevi no livro. É literal com uma espada ou significa ser exonerado, ser demitido? Qual o sentido? É simbólico ou literal? Eu fiz uma ironiazinha com isso. Cabeças vão rolar. Então esse auditor, que até depois fiquei sabendo que ele participa de um programa lá de apreensão de drogas, esse programa reality. Uhum. Bom, graças a ele. No dia eu escrevi para meus amigos, cadê as outras? Eles falaram, quais outras? Se essa foi pega, é porque já passaram 20 ou 30. Já apareceram mais umas 4, já? Então que tem mais joias. Não é só joia, não. Não é só joia, não. Eu falo de todo tipo de presente. Se um pegou, isso chama ponta do iceberg. O que vem por baixo é que é o grosso. Então, se um parou, é porque os outros não pararam, porque teve a pressão. Ah, não, é do presidente, então deixa passar. Faz de conta que eu não vi. Porque o raio-x mostra claramente. O raio-x, hoje em dia, está tão desenvolvido que pela cor você sabe qual é o produto que está ali. Se é orgânico, se é pedra preciosa, se é ouro metal. Então, se mexer, vai achar mais coisa. Pode achar. É claro que tem coisa que não deixa rastro. Uhum. Eu quero dizer o seguinte, não foram só essas joias, não. E não foi só joia, foram vários tipos de presente. Este pegou, este caiu. Esse que caiu, na verdade, é só uma demonstração do que está por trás. Porque a pressão do Estado no Estado ela é muito grande. Aí você vê, o secretário da Receita ligou para o cara. O que o secretário liga para um auditor? O secretário da Receita nunca me ligou. Quando o senhor estava na Receita? No exercício. Secretário da Receita, se você tentar falar com ele, você não entra no hall, naquele corredor ali, ele fica no Ministério da Fazenda, no prédio principal. Não consegue nem entrar lá. Não entra. Você não entra. E não adianta marcar audiência porque ele não tem tempo. Agora, ele pega o telefone e liga com o auditor. É isso. Eu contei um caso aqui de um coordenador geral, que é o primeiro abaixo são vários coordenadores, são várias coordenações gerais. É o primeiro abaixo do secretário. Um coordenador geral, nós estávamos em plena fiscalização apreendendo contrabando numa empresa em Brasília, ligada a uma embaixada. Eram computadores na época. Apareceu o coordenador geral lá, um cara que é inatingível. Apareceu no meio do nosso trabalho. Aí eu já sabia. O Estado não estava funcionando. Vai atuar, vai pedir alguma coisa. Ele foi convencer de que ali não havia criminosos e que a gente tinha que deixar tudo como estava, apenas pedir para o cara prestar as informações. Não, isso já foi feito. Essa etapa já está superada, que agora é apreensão e perdimento. E você sabe que não houve perdimento, os computadores foram para o depósito, um chefe superior deu um fiel depositário para a mesma empresa, voltaram os computadores e lá ficaram. Fiel depositário era o mesmo cara? O mesmo cara, o mesmo que foi apreendido. É uma escola, mesmo que foi apreendido. Então,
Nós já sabíamos que ia acontecer isso, mas o nosso trabalho foi feito até o fim. Agora, aproveitando a sua fala, aquela questão da Polícia Federal, na sua opinião, houve interferência ou não houve do Jair Bolsonaro na Polícia Federal? A sua visão? Houve, mas veja bem, a Polícia Federal fala muito em autonomia. Eu não acho que precisa de uma lei dizendo autonomia, eu acho que tem que ter de fato, e ela tem de fato. Eu, pessoalmente, nunca sofri nenhum tipo de pressão, nada, na Polícia Federal, como delegado, nunca. Ou seja, autonomia real, essa que importa. A autonomia na lei que não serve para nada. Outra coisa, a autonomia como o Ministério Público que tem um orçamento, não precisa, basta a Receita fazer o orçamento dela e o governo fornecer a verba. A Polícia Federal faz o orçamento, cada órgão faz o seu orçamento, junta no orçamento geral. Para mim, não precisa que a lei diga, tem autonomia com orçamento separado. O senhor já pega para si a autonomia e pronto. É administração direta. E ela existe. Nós vimos aquele delegado, tem um sobrenome italiano, lá de Calandrini, lá de Brasília, indiciou até o secretário, até o diretor-geral, desculpa, da Polícia Federal, indiciou vários delegados superiores hierárquicos. Isso é autonomia. Fez e levou adiante o inquérito. Outros casos parecidos, os delegados levaram adiante as investigações, tudo. Mas a interferência é o seguinte: primeiro, nomeia um diretor-geral, como foi o caso, submisso. E ele põe várias chefias impostas. Superintendências, né? Superintendências e tal, submissos. E essas pessoas ficam pressionando. Aí você fala o seguinte: eu vou fazer uma operação, precisa de diário. Não tem. Para você não tem. Isso que você está fazendo, nós não aceitamos, para você não tem. Então aí goza a diária. Aí prende o ministro da Educação, que estava trocando ouro por verba, da barra de ouro. Isso que eu estou falando estava na mídia, eu não inventei nada. Nem pode me processar por isso. Aí prende o ministro da Educação, que estava trocando ouro por verba, que gravou um áudio dizendo que sabia que ia ser preso. Aí traz ele para Brasília para ser interrogado. Não, ele não vai para Brasília, ele vai ficar na Superintendência de São Paulo, porque lá ele está protegido pelo pessoal ligado ao Bolsonaro. Isso aconteceu. Em vez, o delegado, não é ele, o delegado junto com o executor da operação determina todos os passos. Se é para levar para Brasília, leva para Brasília. A Polícia Federal tem várias aeronaves boas, tem jato. Mete num jato, leva, em 2 horas está lá, em 1h30 está lá. Então não levar... Criaram uma situação... Para minar. Então tem como, interferiu. Tem como prejudicar? Tem. Não tem diário. Aí eu preciso de ir lá, eu tenho que ir lá na Serra da Canastra, pegar... Não tem diário, você não vai. Estão lá os extratores de pedra ilegal, estão lá, não tem como eu ir. E aquele caso que é do... como é que é o nome dele? Valdinei? O diretor-geral da PRF, né? Tem um nome meio raro, Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez, um exemplo de funcionamento eficaz do Estado no Estado, que é esse Estado de fato que não é o das leis. Ele, ao ver que o Bolsonaro tinha perdido a eleição e que ia fugir para os Estados Unidos, ele decidiu se aposentar, 47 anos de idade. Não estou discutindo aqui a questão da idade, assim, ele poderia, claro. Provavelmente tinha as condições necessárias. Ainda que é curioso um cara de apenas 47 anos de idade se aposentar. E ele entrou com o pedido de aposentadoria em cerca de 2 horas, passou por umas 15 pessoas com pareceres elaborados e ele foi aposentado no mesmo dia. Isso é impossível. Legalmente é impossível. Uma aposentadoria rápida, 60 dias. Rápida. Ele levou 15 dias. Não, 2 horas. 2 horas? 2, 3 horas. Ele entregou na hora do almoço, quando foi de tarde, A minha levou mais de 1 ano, porque eu acho que uma maldade comigo, eu não tenho como demonstrar isso aqui, mas eu tinha todos os documentos, e um sujeito lá em Brasília implicou com um documento meu. E eu fui no INSS, o INSS tinha perdido minha documentação de quando eu era menino, eu era rapazinho, antes de fazer concurso da Receita Federal. E aí eu tive um trabalho, tive que entrar no judiciário. Meu caso é particular, mas eu conheço várias pessoas que se aposentam. Você entra com um pedido, anda para um lugar, aí pede uma coisa, você entrega, aí pede outra coisa. 60 dias é rápido. O Silvinei Vasquez, em 2 horas, 3 horas, se aposentou. Isso aí chama o Estado no Estado. Nada foi avaliado, não houve parecer de nada. Simplesmente assinaram. Foi uma canetada. Isso chama o Estado no Estado. Se qualquer outro policial rodoviário, especialmente não ligado ao governo Bolsonaro, pedisse aposentadoria, estava lá agarrado até hoje, provavelmente. Eu até falando disso, outro caso interessante, foi uma investigação minha de um engenheiro que foi pedido por um sindicato para fazer uma festa, fazer um rodeio,
E aí tem um procedimento que leva um mês. São vários pareceres. Vai na mão do ministro, acho que era da cidade, se não me engano, vai na mão do ministro, ele tem que assinar. O sindicato entrou com um pedido com a ajuda de um deputado federal na época. Ele entrou com o pedido 4 horas da tarde, a festa começaria naquela noite. Quando foi 8 horas da noite, antes de abrir os portões, o dinheiro estava na mão. Não. É impossível. Isso chamou o Estado no Estado. Dentro da lei é impossível. Vários pareceres, claro que os pareceres já eram recorte e cola. Não tem parecer. Vários pareceres que fraudaram, porque eu provei que o texto não condizia com o que estava sendo pedido e com os argumentos. E mais, teria que licitar para contratar as bandas. As bandas já estavam contratadas. Claro, pois se a festa ia começar naquele dia, só que o deputado chegou e falou assim, vocês vão fazer a festa? Vamos. Eu tenho como conseguir um dinheiro para vocês. É assim assado. E ele já tinha uma assessora dele dentro do ministério lá, fazendo o procedimento. 4 horas da tarde, não estou inventando não, 16 horas tem um sistema entrando o pedido no sistema. Quando foi por volta de 20 horas e pouco, estava liberada a verba para financiar quase tudo da festa. Então esse Estado no Estado funciona, hein? Funciona muito bem. Não estou questionando se a verba foi dada corretamente, não é isso. É que não tem esse procedimento de 2, 3 horas, não existe. Não existe. O procedimento você entra com antecedência de 1 mês, 2 meses, 3 meses, até mais, porque a festa já estava programada. Espera e vai seguindo. Agora, vai um cidadão comum pedir uma certidão para ver. Demora. Demora nisso. Aí a carteira de identidade dele tá meio velha, aí fala, essa aqui não serve, você vai ter que fazer outra. Aí todo mundo sabe. Isso a população sabe, isso que eu estou falando. Isso porque é o seguinte, falar que funcionário público é indolente, é preguiçoso, é vagabundo, é fácil. Falar que não tem pontualidade é fácil. Falar que é burocrata é fácil. O problema é saber qual a razão. Não é porque o cara nasceu indolente, ele vira indolente lá dentro. À medida que ele vai vendo as coisas também, né? Escola. E mais, se ele quer ser chefe, muita gente quer ser chefe, eu fiz, tem aí tem um capítulo, o item sobre a sedução de ser chefe. Eu não me preocupo com isso. Tem gente que não se preocupa, mas muitos se preocupam. Você tem que seguir o ritualzinho. Andar na linha e mostrar para o chefe que você sempre vai fazer o que ele pedir, do jeito que ele pedir. Você fala, tem aqui o fulano aqui, o empresário e tal, precisando. Não, em meia hora eu arrumo aqui e tal. Mesmo que ele seja preguiçoso, para isso ele vai lá e trabalha. Aí deixa de ser indolente. Aí ele vai ser chefe. Então isso chama Estado no Estado. E o funcionário... Eu fui para a Alfândega de Santos em 1986. A Alfândega de Santos lá é o maior porto da América Latina. Lá passa 1/3 do comércio exterior do Brasil, é uma coisa de monstro. E a Alfândega é a maior do Brasil. E lá tinha um problema sério de corrupção dentro dessa alfândega. Depois até melhorou. Então um amigo meu virou inspetor-chefe lá na época. E aí na Alfândega de Santos tudo que se fazia tinha dá um jeitinho aqui. Não, excepcionalmente autoriza. Tudo tinha um excepcionalmente. Tudo. Excepcionalidade. Aí, e eu fui muito perseguido, vamos dizer assim, o inspetor era meu amigo, gostava de mim, me apoiava. Mas os outros colegas, eu fui muito perseguido. Inclusive eu andava armado e de olho aberto. Não com o contrabandista, com os meus colegas lá de Santos. E aí, esse chefe começou a pensar funcionários bons de serviço para ocupar as chefias no lugar dos antigos. Saiu onde eu tinha funcionário batendo carimbo num canto. Falei assim, peraí, você é auditor não fica batendo carimbo. Falei, não, mas é o que arrumaram para mim, porque ele não queria se submeter àquelas coisas. Aí foi para a geladeira, né? Arquivo. Vai lá no cantinho, uma mesinha lá no cantinho, como se fosse um funcionário que conta folha e bate carimbo. Estou falando quase literalmente. É um serviço burocrático bobo para um auditor. Virou chefe sensacional, aconteceu com mais de um caso. E aí depois houve uma troca de chefias lá e houve uma moralização. Acredito que Santos hoje esteja muito bom em relação àquela época. Mas Benício, me diz uma coisa, dentro da sua experiência, que é vasta, né, tanto na Receita Federal, na PF, no seu entendimento, esse Estado no Estado, ele é mais atuante entre os 3 entes federados, que é o município, o Estado e a União, né? Aonde que o município também tem muito Estado no Estado? Da minha análise, eu não trabalhei dentro, mas a minha análise que eu procurei acompanhar e ouvir pessoas, tudo, eu diria o seguinte, o pior é no município.
O pior não é, mas aí por razões óbvias. Porque o município cada prefeito é um coronelzinho. Cada prefeito toca a sua maneira. Tem prefeito que procura fazer um trabalho bom, profissional, e faz. Quando ele sair, volta tudo como estava antes. E eu conheço prefeituras que passaram por esse processo. O prefeito chegou, sistematizou, melhorou, pôs o povo para trabalhar. Gente que aparecia lá meia hora por dia, que começou a brigar porque não aceitava. Porque tem isso, o sujeito nem aparece para trabalhar, ele tem outro negócio fora. E aí depois esse prefeito saiu, voltou outro, aí voltou tudo como era antes. Então, na prefeitura é pior. O Estado, os estados da federação são um pouco menos ruins do que o município, e eu acho que o que tem um nível um pouquinho melhor, a União, por quê? Porque a mídia nacional está em cima, tudo vira escândalo. Felizmente tem a mídia. A mídia é um negócio que tem que estar aberto e tem que funcionar. Sem mídia, não existe democracia, não. Sem um jornalismo livre, entendeu? Não é fake news. Fake news é crime. Claro, fake news tem que pôr na cadeia. Isso não é jornalista, é bandido. Com certeza. Agora, jornalista sério, que investiga, que apura, que tem fontes, porque tem sigilo de fonte, isso é importante para a democracia. Então a União, como está muito mais na vidraça, eu diria que não é o Estado está lá, e funciona, e continua funcionando, mas é menos ostensivo. Alguns órgãos mais, outros órgãos como Receita Federal, Polícia Federal, são órgãos mais visados, que a imprensa está em cima, tem mais. Mas, eu entrei na Receita não tem tanto tempo, foi no final dos anos 80, a corrupção era generalizada. Tinha um superintendente em Brasília, que era meu chefe, o cara era um corrupto descarado. Um dia ele falou para mim, eu falei assim, nós apreendemos lá, tem esse caso aqui, caminhões de tora de madeira que vinham do Paraguai, contrabando. Aí eu falei com ele, não, tá ilegal, tem um acordo Brasil-Paraguai que tora não pode sair para preservar as matas. Deixa destruir as matas do Paraguai. Falou. Tem coisa que tem que quase que achar graça de tanta... Tem que ir, mau caráter. Deixa destruir as matas do Paraguai. Eles que se dão, não, é o mundo, é a terra que eu quero proteger, e mais, é a lei. O tratado internacional é lei para funcionário da Receita Federal. É um tratado. É igual no seu capítulo aqui que tem o Duralex Sed Lex, né? Duralex Sed Lex. Eu gosto mais dessa expressão latina, né? Dura lex, a lei é dura, sed lex, mas lei. A lei é dura, mas é a lei, tem que ser aplicada. Eu gosto muito pelo seguinte, o povo fala assim, Romano falava Duralex Sed Lex, mas isso é bobagem, a lei tem que torcer. Dá um jeitinho. Dá um jeitinho, jogo cintura, não, tá errado. A lei tem que ser aplicada. Sabe quem ganha com a aplicação? Eu falo no capítulo. Quem ganha com a aplicação rigorosa da lei? As pessoas comuns, simples. As pessoas mais necessitadas. Elas que ganham. Porque se a lei for ruim, ela cai quando atingir os poderosos. Enquanto ela não atingir os poderosos, ela continua prejudicando. Eu chamo de arraia miúda. Porque antigamente usava essa expressão. É uma expressão arraia miúda, né? É pejorativo, né? É um pouco pejorativo. É o povo. É a população. Quem mais perde da lei ser maltratada é a própria população. Porque para aquela população, a lei vai valer. Eu dei o exemplo da isenção, rapidamente. Tranquilo, está com tempo. Era $150 para trazer produto sem pagar, de bagagem sem pagar imposto. O pessoal fala cota, na verdade, limite. Era $150. Antes de eu entrar na Receita, era 100. Depois aumentou para 150 e daí foi para 300. E quando eu estava na Receita já trabalhando, já mudou para $300. E quando é por aeroporto, $500. E aí, o pessoal falava que absurdo, só $150 para comprar com isenção, né? A gente chama de bagagem, como lembrança de viagem, algum brinquedo para o filho, etc. Aí tá, só que tem uma coisa, para os poderosos não existia, nunca existiu o limite. Nunca existiu. É 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, barco. Eu já soube de caso de barco. Motor de popa era comum. Em aeroporto vinha com malas de Miami para fazer negócio, porque essa legislação não é para negócio, é para uso próprio. Essa isenção, não existe isenção para negócio. Negócio tem que pagar imposto, é concorrência. Isso chama concorrência desleal. Se a pessoa tem uma boutique e traz 10 malas de Miami, a companhia aérea vai cobrar o excesso de bagagem, mas aí ele usa o Estado no Estado para não pagar imposto na receita lá. Ali não está isenção, porque... que foi o caso das joias. Semelhante ao caso das joias. Só não deu certo porque, na verdade, um servidor, um auditor, não submeteu a norma do Estado. Mas foi ameaçado até pelo próprio secretário. E o secretário da Receita Federal ganhou de presente uma adidância em Paris. É o sonho de todo delegado da Polícia Federal. Adidância em Paris. O que é isso? O que é adidância? Adidância é o adido, é um auxiliar do embaixador. Existe adidância em várias. Existe o adido militar, que é um oficial da Força Armada. Existe o adido
de tributos federais, que é um auditor da Receita Federal. Já existia quando era da Receita, mas eu nem passava perto, porque aquilo ali é moeda de troca. E existe adido na Polícia Federal, que é o adido policial. Eu falo no livro o seguinte: tem que ser chefe, amigo do chefe, ou tem que ser ex-chefe. Assim, tá, agora você não é chefe mais, mas eu te dou uma adidância, pra você ficar numa boa. E na saída do Bolsonaro, ele nomeou várias adidâncias. Nomeou para esse pessoal que quebrou galho para ele, que resolveu problemas para ele no Estado. Ou seja, mas agora o Lula foi lá e no mesmo dia exonerou, porque é adnuto. É adnuto, porque põe tiro no mesmo dia. Esse cidadão, ele recebe o salário integral dele aqui no Brasil. Ele recebe uma ajuda de custo, que eu já ouvi falar que é 20 mil dólares. Eu não vou afirmar, não. É um valor estrondoso. Ele recebe uma moradia de graça lá. E pode levar a família tudo pago. As passagens, ajuda de custo, tudo para a família. Pode levar a família toda. É certo, porque o cara vai para lá e não vai ficar a família para trás. Como se ele fosse E é passaporte diplomático, status diplomático, ou seja, não é parado em imigração, não pode ser fiscalizado, tem imunidade, isso é Convenção de Viena, status diplomático. Recebendo 10 mil, 20 mil dólares, parece que é 20 mil dólares, eu não vou afirmar, não. 20 mil dólares são 100 mil. Mais o salário aqui, que fica depositado aqui, que a gente não precisa nem de usar, não. Pra quê? Você já tem tudo lá. Tá, eu não estou nem discutindo essa ajuda de custo, eu estou discutindo como que é selecionado. Eu falo o seguinte: não adianta ser poliglota. Não adianta ser expert naquele país. Eu sou poliglota, eu me considero poliglota. Eu sei inglês, francês, espanhol, italiano, um pouco de alemão, bastante de alemão. Ainda tem uma língua que é falada na minha cidade, chama língua da Tabatim, que eu sei também. Tem o que é isso? Língua da Tabatim, se você entrar na internet, tem um vocabulário. Língua da Tabatim? Língua da Tabatim. Era a língua falada pelos negros. Tá. É verdade, tem medo. Chama língua da Tabatim. Então, não é ser poliglota. Se fosse, eu seria o primeiro da fila lá, para ser adido. E eu falo assim: eu quero ser adido até no Paraguai. Agora não posso mais, estou aposentado. Não entra. Não pega. É só pro... Mas era obrigatório sair, aposentar? Tinha que aposentar? Não é obrigatório. O senhor quis sair? Eu quis sair. 70 anos é compulsório. 70 anos você não pode passar. 75 só os ministros de tribunais superiores. Que é uma lei especial. É uma STF, né? STF, se não me engano, é STJ, está na Constituição. Agora, eu sou servidor público normal até 70 anos. Eu estou com 64, eu me aposentei com 62. Eu já tinha 45 anos de contribuição previdenciária. O mínimo era 35, eu já tinha 45. Eu quis me aposentar, para me dedicar a projetos pessoais. Eu poderia continuar na ativa até hoje, mas ser adido eu não ia conseguir, não. Não estava na panelinha lá. Então, ele deu adidância. Típico. Ele falou: você fica aí, você faz tudo que eu te pedi, na hora que eu for sair eu te meto na adidância lá de Paris. E o outro, o assessor dele, número 1 lá, eu não me lembro o nome agora, pegou uma adidância nos Estados Unidos, se não me engano. Um foi para Paris, o outro foi para os Estados Unidos, para Washington. Mas já voltou, né? Não, voltou porque o Lula chegou e canetou. E eu faria o mesmo que o Lula, apesar de eu não gostar do adnuto. Doutor Benício, olha, uma coisa que a gente fala da Polícia Federal, desse controle todo, da sua experiência, da fiscalização da lei, né? Mas a fiscalização da lei mesmo, o Ministério Público foi criado... Quando o Ministério Público foi criado? Não, o Ministério Público é antigo. Eu não sei te dizer o ano que foi criado. O problema é que ele pertencia ao Executivo. Ele era um braço do Executivo. E está errado, porque o Ministério Público não pode ser Poder Executivo, porque ele fiscaliza o Poder Executivo. Na Constituição de 88, isso foi desmembrado. Isso, na 88 isso ia falar. Como é em todos os países sérios do mundo. O Ministério Público se tornou um órgão independente. Ele não é executivo. Fiscalizador da lei, né? É fiscal da lei. Agora, como que o Ministério Público, os procuradores iam fiscalizar o governo se ele era subordinado ao governo? O presidente era o chefe dele. Isso está errado, não dava certo. Aí melhorou muito. Mas aí tem a lista tríplice. A lista tríplice você cuida, sim, fala aqui também, né? Contra a lista tríplice também. Eu sou a favor da votação. Eu sou a favor de votar na pessoa e ela tomar posse com mandato. Tá. Com mandato. Se o mandato são 3 anos, ela tem 3 anos garantido. Exceto se ganhar um processo disciplinar por ter cometido qualquer ato ilegal. Não, mas esses três são votados e aí o presidente tira desses 3. Essa Constituição, nossa Constituição, ela é muito boa, tem que elogiar. Mas ela é uma coxa de retalhos. Ao mesmo tempo que ela avança muito para um lado, ela atrasa para o outro lado. No caso do Ministério Público, acontece uma coisa curiosa, assim, teoricamente inexplicável, mas é explicável. Que é o seguinte: o Procurador-Geral da República não tem lista tríplice. Ele não tem lista tríplice.
Ele é nomeado pelo presidente quem ele quiser, desde que seja membro da carreira. E não precisa ter nem 6 meses de cargo. Ele vai lá e pega um lá e põe lá como procurador-geral. Já acha errado ter um procurador-geral só e 11 ministros supremos. Então que tenha 11 procuradores-gerais, porque aí vai ficar 11 contra 11. Agora, um sozinho freia, nós vimos isso agora com o Aras. Um sozinho freia 11. Um sozinho impede andar 11. Está errado isso também, na minha concepção. Para mim, a Constituição precisa ser mudada. Então não tem lista tríplice para o PGR. Não tem lista tríplice para o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, que é nomeado pelo PGR. O Aras nomeou o PGR, lá, o PGJ do Distrito Federal. Aí vai entender por quê. Mas a gente entende por quê, né? Tem outros interesses por trás. Agora, os PGJs estaduais têm lista tríplice. O governador que indica. A lista é feita pelo Poder Legislativo, o governador escolhe um. E eu lembro que, na época, se não me engano, do Aécio Neves, ele escolheu o menos votado. E os caras ficaram bravos. Mas a Constituição fala, é tríplice. O cara ganhou lá meia dúzia de votos. Não, o Bolsonaro também não escolheu... Ninguém, fora da lista. Fora da lista. Ele cumpriu a Constituição, rigorosamente. O Lula nomeava pela lista tríplice em respeito aos membros do Ministério Público. Mas não tem previsão constitucional. Ele pode fazer isso porque, assim como ele pode escolher qualquer um, ele pode escolher um da lista tríplice. Dessa vez falou que não vai Parece que não vai. E veja, quem causou isso foi o Bolsonaro. O Bolsonaro que causou, que levou a essa atitude do Lula agora. Agora eu não aceito a lista tríplice mais. Porque o Bolsonaro não só... Aliás, o Bolsonaro causou uma série de coisas, né? Inclusive, inclusive na questão da Polícia Federal, eu acho que ele achincalhou demais a Polícia Federal, na minha opinião. Tá? E a Rodoviária Federal. E a Rodoviária Federal. Virou um órgão de elite antes do Bolsonaro, depois virou um órgão de vergonha nacional. Porque até então, até mesmo o Supremo, o brasileiro, nós tínhamos como uma situação assim, o Supremo... ou a Polícia Federal, ele jogou tudo para baixo. Jogou tudo para baixo. Né? Você vê, a Polícia Rodoviária Federal, eu conheço desde menino, ela era muito ruim, Eu vi policial de chinelo fio de dedo, eles usavam um revólver 38 enferrujado, usava cap. Cap não é coisa de policial, não. Cap é coisa de militar, em gala, não tem nada a ver com policial operacional. Quando chegou no governo do Lula, a Polícia Rodoviária... ganhou treinamento, montou grupo tático, uniforme decente, pistola Glock calibre 40, de primeira linha, a pistola deles inclusive é de uma cor diferente da Polícia Federal, é preta, a deles é marrom, alguma coisa, tem uma cor lá, própria, só eles têm. E eu trabalhei com esse pessoal em Ponta Porã, que eu fiquei de missão lá na Polícia Federal, fiquei de missão um tempo lá, os caras muito bons, muito bom, acabava com a minha raça, porque eu ficava por conta dos flagrantes lá. Eu estava em missão, eu ficava acabava com a minha raça. Flagrante lá, de manhã, de tarde e de noite. Eu não podia, não dava conta de descansar. Eu falei, esse policial rodoviário federal tem que descansar um pouquinho. É um flagrante de droga, de contrabando direto, os caras trabalhando bem. Aí entra o governo Bolsonaro, eles fazem aquilo, estragam a polícia. O Bolsonaro conseguiu achincalhar todos os órgãos. Tem no seu livro que eu achei bastante interessante, tem todo ele, na realidade, tem alguns capítulos bem legais. Tem uma frase aqui que é o seguinte: investigar para não punir, punir para garantir a impunibilidade. Impunidade. Desculpa, a impunidade. Sim, isso eu estava falando da corregedoria. Que a farsa da corregedoria. Isso está inserido na farsa da corregedoria. Que a corregedoria é uma farsa. As corregedorias são farsas. Não só as dos órgãos públicos, como a corregedoria da justiça também é uma farsa. Todas as corregedorias são uma farsa no Brasil. Dos órgãos públicos eu conheço bem, que eu conheço da Receita e da Polícia. Mais a da Receita, que eu convivi mais próximo e por mais tempo. A corregedoria é um órgão que coloca lá os corregedores, os funcionários que fazem o trabalho da corregedoria, são funcionários que são convidados para entrar lá. Um funcionário de carreira. Eu sou auditor, convido um auditor, ele vai ganhar uma gratificação, uma função gratificada, e vai virar o corregedor geral, o outro vai ser o corregedor regional, o outro... E ele nomeia outras pessoas para trabalhar com ele. Então são os colegas ali do lado. Primeira coisa, qual é a isenção que tem, a imparcialidade que tem um colega que está do seu lado, que ontem trabalhou na mesa ao lado da sua e amanhã ele é corregedor, depois da manhã vai voltar para cá. Qual é a imparcialidade que ele tem para investigar? Nenhuma. Impossível ter. Nenhuma. Ou ele vai te proteger, que é o que acontece a maioria das vezes, ou ele não gosta de você e você está frito. Aí vai te perseguir. E mais,
Aí vai ser punido. Eu falo, se for um cara ligado a sindicato, eu vi vários casos, vai para cima. Se for de sindicato que questiona, porque tem sindicato pelego, que só tá lá para defender a chefia, mas tem sindicato brigador. O da Receita Federal era muito brigador. Todo dia caiu um na corregedoria. O cara não consegue abrir a janela e olhar para fora. Olhou para fora da janela e puf, lá chamava inquérito administrativo, apuração contra ele. Até o que o cara não fez, ou se cair na mídia. Se cair na mídia. Por exemplo, tem um caso de um delegado da Polícia Federal, foi exonerado, perdeu o emprego, com razão, porque ele cometeu crime de corrupção, caiu na imprensa. Assim que o Ministério Público tomou conhecimento, não sei o que, no dia seguinte caiu na imprensa. Não tinha como não punir. Era impossível não punir. Já estava na mídia. E mais, a justiça já ia mandar... Ele foi compelido Aí a corregedoria funciona. Eu não estou fazendo crítica a nenhum colega que trabalhou na corregedoria. Longe disso. Eu estou dizendo o seguinte, ele não seria punido, não seria demitido... Se não fosse a pressão. Se não fosse a pressão da mídia. Porque ele caiu na mídia. Ele estava, inclusive, foi preso em flagrante, se não me engano. E foi para o presídio. Bom, a corregedoria, quando ela investiga, geralmente não investiga, eu denunciei vários casos para a corregedoria, ela sentou em cima, engavetou, inclusive esse do avião do Jato e a Jéssica que eu citei aqui, eu denunciei para a corregedoria, minha colega não quis, ela ficou tão deprimida que ela não quis, eu denunciei para a corregedoria e denunciei para o sindicato na época, que era pelego. O sindicato esqueceu, fez ouvido de mercador, e a corregedoria não apurou, engavetou. Aí, então, quando tem investigação, investiga para não punir, para dizer para a população, foi investigado, não apurou nada. Não tem nada, não. Não tem nada errado. Você viu o caso agora do general, que foi ministro da Saúde, apuraram, ele ficou ao lado do Bolsonaro fazendo campanha política, campanha eleitoral. Eu esqueci o nome dele. Aquele barrigudinho lá, que é o da logística, que confundiu a Amazonas com Amapá, né? Confundiu a AM com Amapá e AP. Uhum. Aí, também está me falhando o nome dele agora. O Exército apurou e falou que não teve nada de errado. Ele estava lá, as imagens estão ali. Não tem como dizer que não teve nada de errado. Tem imagem, tem gravação, tem tudo. É só pegar a imagem, como dizia o Boechat, o jornalista Boechat. Não precisa de apurar, não, está na imagem. Vou brincar. E agora... Então, punir para garantir a impunidade. Por quê? Porque ao punir alguém que é do sindicato ou alguém que caiu na mídia, você fala assim, tá vendo? Nós punimos. Nós também punimos. Aí você demite um auditor fiscal, demite um delegado da polícia, tá vendo? Nós estamos agindo para valer. Mas é aquele que já estava na mídia. É aquele que já foi preso. Está igual na sua tese das joias, que passou muito mais. Esse foi punido, mas e os outros? Não foram, né? Eu acho que ainda vai descobrir mais coisa. Acho bem provável, porque muita coisa deixa marca. Mas pode ter coisa que passou na mala. O sujeito viu no raio-x lá, falou, tem uma coisa aí. Não, porque eu estou em nome do presidente da República, eu sou o ministro eu sou o ministro da Indústria e Comércio. Ou um general, eu sou o general, coronel. O sujeito ele é da Marinha lá, como é? Almirante. Um almirante, se rebaixar esse papel. Almirante. Olha a carreira do sujeito. Ele entrou para o concurso difícil, escola naval, para chegar ao almirante, para ser leve e trás de um presidente da República. Pelo amor de Deus. Daí dentro desse contexto que a gente colocou aqui de Bolsonaro derrubou esses nomes todos, Polícia Federal, o Supremo, também fez isso com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica. Um almirante chegar num ponto desse. Moleque de recado. Um almirante almirante de esquadra, aqui tem almirante, tem de esquadra, são 3 tipos de almirante, mas almirante. Almirantado. É o oficial general, equivalente ao general do Exército, né? É o brigadeiro da Aeronáutica. Se submeter a um papel de moleque, cá entre nós desse, é difícil, mas aí chegou nesse ponto. E isso é o Estado no Estado, só como eu disse, com a fratura exposta. Até então isso era feito discretamente. Ok, doutor Benício, olha só, nós estamos só com 5 minutos para a gente finalizar do nosso tempo ali. Foi bom o senhor ter vindo aqui bater esse papo aqui, né? E, pode comprar, hein? Vale a pena, né? Eu acho bacana, quem gosta, eu gosto. Uma livraria se dispôs a vender, que é aquela boutique do livro, tem lá alguns exemplares. E eu costumo mandar pelo correio, para quem se interessar, eu cobro R$20 para cobrir os custos da edição.
Aí tem que entrar no meu WhatsApp e me pedir que eu mande pelo correio. Qual que é, mas te acha em qual, mas como é que, tem um Instagram? Tem um Instagram? Eu tô no Instagram, Benício.Cabral. Benício.Cabral, né? Eu acho que é @Benício.Cabral. Pô, Benício Cabral, procurar lá, me identificar pela foto. Aí dá pra... E aí pode pedir lá também, vai lá no particular, lá no privado e coloca. Porque muitas, é importante, eu acho que o brasileiro... R$20 eu ponho no correio e mando pra pessoa. Tem mandado para várias pessoas. Nós precisamos, o brasileiro precisa de um modo geral, se informar para saber votar melhor, né? Escolher melhor. Deixa eu falar uma coisinha sobre o livro. A linguagem, veja, eu me formei em economia, fiz mestrado em economia, me formei em direito. Não estou fazendo isso para me promover, não. A linguagem que eu uso, olhar para a câmera lá, toma. A linguagem que eu uso não é uma linguagem acadêmica. Eu não gosto de linguagem acadêmica. Eu já li muito texto e livro acadêmico. É pesado, é cansativo. É uma linguagem leve. A gente pode usar um vocabulário mais difícil, eventualmente, mas também eu mesmo explico algumas palavras, expressões latinas que a gente usa no direito. Uhum. Eu mesmo traduzo. Acho que porque eu gostaria que mais gente lesse, não apenas servidor público, não apenas gente formada em direito. Então o cara vai falar assim, peraí, a linguagem está muito leve, esse livro deve ser brincadeira. Não, eu considero um livro muito sério. Só que eu procuro usar uma linguagem leve e até fazendo algum humor, eventualmente. Acho que é bom, eu defendo isso tanto que usei no meu livro. Então a pessoa que não tem uma formação maior, acadêmica, vai poder ler o livro numa boa e aí vai comparar com a experiência que ela mesma tem com o serviço público. Verdade. Então tá, obrigado, tá? Um grande abraço aí, obrigado a vocês aí que nos acompanharam aí no Divi News, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vai ficar disponível, depois aí vai estar disponível. Ótimo. E a gente vai, de repente, vamos fazer alguma matéria, algum corte sobre isso. Ótimo. Né? Agradeço. Obrigado, viu, Benício? E quem quiser o livro, faz o contato. Grande abraço. De novo.